Olá pessoal, tudo bem? Sou Luiz Olivieri e um vídeo novo no canal. Antes de começar a falar do assunto de hoje, eu quero encarecidamente pedir para que vocês deem um like aqui, se inscrevam no nosso canal e difundam esse vídeo com seus amigos, tá? Na matéria de hoje, no vídeo de hoje, eu vou tratar de alguns assuntos muito importantes destinados aos colegas advogados e também para a população em geral. Sempre lembrando que para essa população em geral, caso tenha alguma dúvida de direito, procure sempre o seu advogado de confiança, tá? Sem o advogado não se faz justiça. O primeiro ponto que eu quero tratar hoje é sobre a correção monetária. Você já percebeu que a correção monetária nunca deixa de sair dos holofotes? Ela é uma artista, é uma atriz ou um ator que gosta muito de aparecer. Desde os anos 80, ela vem ganhando lugar, abrindo os seus espaços, dominando o seu território, e ela não larga a gente por conta da inflação. Lembre dos anos 80 e começo dos anos 90, planos Bresser, Collor, Verão 1, Verão 2, assim sucessivamente. Naquela época vivíamos um cenário de inflação exponencial. Eu lembro que ia no mercado de manhã, o preço era um e à tarde já era outro. Aquelas pessoas etiquetando os preços nas latinhas de conserva. Bom, hoje ainda a correção monetária, como eu falei no começo, não nos deixou em paz até agora. Tá? Inclusive, no processo do trabalho, no processo civil, nos processos contra a administração pública, ele é um assunto, né? A correção monetária é um tema que sempre causa polêmica. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal definiu que nos casos contra a fazenda pública, a TR, que é a taxa referencial, não pode ser usada como critério de correção monetária porque ela foi zerada pelo governo federal desde os idos de 1999. Segundo o entendimento do STF, a própria expressão correção monetária do crédito, seja ele trabalhista, seja ele contra a administração pública, seja ele contra o fisco e assim sucessivamente, pressupõe a existência de uma inflação. Ao passo que se você usa um índice que não reflete a inflação, você está esvaziando o próprio conceito de correção monetária, que, como disse, pressupõe a existência da inflação. No processo do trabalho, por exemplo, tem uma discussão muito grande se é aplicável ao TR, se é na forma da lei, que se diz muito nos julgados, que aí se aplica o índice de correção usado quando no momento da liquidação, né? Sempre lembrando também que os juros de correção monetária sequer precisam ser pedidos na inicial, porque já se pressupõe, infelizmente, a existência de inflação. Ou então, retomando o raciocínio, se é a TR, ou então, se não for, qual é o índice? Seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, vem adotando o IPCA. Sempre lembrando que existem medidas provisórias e a própria reforma trabalhista pretende reduzir ainda mais esse índice aplicando a TR, ou seja, tentando ratificar a ideia de que no Brasil não existe correção monetária. Isso tem um ponto muito importante para ser pensado pelas empresas de grande porte, principalmente. Você já deu conta de que a aplicação do IPCA num crédito, seja ele trabalhista, seja ele fiscal ou até o INPC, faz com que o valor do seu débito aumente sobremaneira do dia para a noite? Repare bem, vamos tomar por base que o crédito judicial ele seja corrigido pelo IPCA e na forma do Código Civil com juros de 1% ao mês contados da data em que se distribui a ação. Para aquele que não é advogado, da data em que seu advogado entrou com o processo para você. A correção pelo IPCA e juros de 1% ao mês, a dobra do crédito, ela acontece em 6 anos e 4 meses. Ao passo que, se aplicada a TR, ou seja, sem a correção monetária, a dobra do crédito acontece em 8 anos, 1% ao mês, 12 meses ao ano, 8 anos para dobrar o crédito. Então, se o réu, no caso do exemplo que eu dei, se o empregador, o grande empresário, tem um débito trabalhista de R$800 mil, em 6 anos e 4 meses ele deve o dobro. Agora, imagina o impacto que isso tem numa empresa de capital aberto, que trabalha com acionistas e precisa justificar esse cálculo para o acionista. É bem complicada a situação, né? Então, nesse aspecto trabalhista, vale a pena pensar até que ponto vale a pena sonegar o direito do trabalhador. Muitas vezes nós vamos buscar lã e voltamos tosados, não é? Esse é um assunto muito importante que fica aí o questionamento, a resposta ainda está aberta, não está fechada, melhor dizendo, e acho que uma década ainda não será suficiente para resolver isso, tá?
Um outro assunto que também está lá no STF é a abrangência dos acordos coletivos para reduzir direitos trabalhistas anteriores à reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, ainda vai ter muita polêmica, uma década também não vai ser suficiente, mas a lei, na forma como ela está dita, em tese, tutela que o negociado, ou seja, aquilo que o sindicato e o empregador pactuou, se sobrepõe à lei, ressalvado algumas exceções previstas na CLT. Agora, no período anterior, disso se discute muito. O ministro Gilmar Mendes pegou o Caio como relator num desses casos que se discute o poder do sindicato reduzir direitos trabalhistas previstos na CLT, e como caiu num modo de recurso repetitivo, ele determinou a suspensão de todos os processos no Brasil inteiro em que se discute essa questão que eu acabei de falar, ou seja, se o sindicato pode reduzir direitos trabalhistas ou não por acordo coletivo. E nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, até que o plenário julgue, se determinou a suspensão de todos os processos, ou seja, naqueles casos em que se discute redução de horário de intrajornada, interjornada, devolução de compensação de cargo de chefia de banco com hora extras, porcentagem de adicional de periculosidade ou insalubridade, dentre tantos outros. Todos esses processos em que o julgador visualiza que está no tema da repercussão geral lá e da suspensão dos processos, ele já determina a suspensão do seu processo ou do processo do seu cliente até que o STF decida. A decisão que o STF der lá, naquele caso, base, vai valer para todo mundo. Até um tempo atrás, o que os trabalhadores e os clientes e os advogados tinham como alguma manobra, né? Naqueles casos em que o pedido do seu cliente não fosse tão afetado pela renúncia desse pedido do intrajornada, vamos tomar por exemplo, o trabalhador renunciava, o seu cliente renunciaria a esse pedido e o processo seguiria o seu curso normal. Tá. Isso, como foi renúncia, não teria maiores desdobramentos, o juiz extinguiria esse pedido com resolução de mérito, sem a necessidade da anuência da parte contrária, e acabou ali o assunto. A intrajornada estava encerrada, muito obrigado, o processo seguiria com os outros pedidos. Muito bem. Até que o TST recentemente soltou uma decisão que vem sendo acatada invariavelmente pelos órgãos jurisdicionais de segunda e primeira instâncias, no sentido de que os pedidos que forem extintos com ou sem resolução de mérito devem estar sujeitos à condenação em honorários de sucumbência. Ou seja, se o trabalhador, a partir de 2 semanas atrás, renunciar ao pedido para fazer o seu processo voltar a andar, ainda que não tenha anuência da parte contrária, possivelmente, muito provavelmente, até melhor diria, esse trabalhador, o seu cliente, vai ser condenado a pagar honorário de sucumbência. Ou seja, a possibilidade que se tinha de fazer o processo do seu cliente andar, retomar o curso por um pedido que não era tão importante assim, talvez possa não valer mais a pena. Então fica a dica aí para os meus colegas advogados e até para as pessoas que não sejam advogadas, sempre lembrando para que essas procurem seu advogado de confiança, a tomar um pouco mais de cautela na renúncia dos pedidos. E até, inclusive, naquele que eu tenho percebido nas audiências, que alguns colegas, ou por inocência, ou por malícia, ou por algum motivo particular, na mesa de audiência, depois de entrega à defesa e produzido alguma prova oral, começa lá a listar os pedidos que ele vai renunciar, aguardando a extinção pelo julgador e sem a condenação de sucumbência. Pela decisão do TST não pode mais, ou até pode, mas vai ter que pagar sucumbência mesmo assim, tá? Então fico alerta para que você melhore a sua advocacia e para que esse trabalhador, o seu cliente e o próprio trabalhador que tem alguma dúvida tenha um esclarecimento, tá? Lembre-se sempre de procurar o advogado da sua confiança, porque o direito é para todos, e sigam meus bons.